O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa tarde mais uma vez. Como disse, hoje a igreja celebra o martírio de São João Batista. Esse homem tão importante para a história da salvação. 3 pessoas nós celebramos o nascimento e a partida para Deus. É claro, Jesus, né? No Natal nós celebramos o nascimento. Na Semana Santa, paixão, morte e ressurreição. A segunda pessoa, tem uma imagem dela ali, ó, a nossa querida mãe, Nossa Senhora. Nós celebramos o nascimento, agora em setembro, nós celebramos o nascimento de Nossa Senhora. E no dia 15 de agosto, agora nesse mês, nós celebramos a Assunção de Maria ao céu, certo? E João Batista, que no Nordeste é tão festejado. Eu, como um bom nordestino, sou fã de São João. No dia 24 de junho, nós celebramos o nascimento de João Batista. E hoje, dia 29 de agosto, nós celebramos a morte de São João Batista. Essas 3 pessoas nós vamos encontrar. Os outros a gente não tem o nascimento para celebrar, mas eles 3 nós temos. Sendo memória ou festa, solenidade, a igreja celebra. E por que esse homem é tão importante? Porque, como a gente ouviu aqui, na primeira leitura, que é do profeta Jeremias, e Jeremias estava passando por uma situação, mas também, como é uma profecia, é algo que vai se realizar, não é isso? E aí diz assim: vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te, comunica-lhe tudo o que eu te mandar dizer. E olha o que Deus está falando para Jeremias, e é a vida também de João Batista. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles.
Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo. E esse era São João Batista, um homem firme, coerente. É tanto que se a gente vai olhar a história ali, no Antigo Testamento, ou melhor, nos primeiras vidas daqueles que eram cristãos, muitos deles tinham ouvido falar de João Batista, tinha sido tocado pela palavra que João Batista estava pronunciando, convidando à conversão. E eu penso que quando João Batista falava, a força e o poder da tua palavra, que não era a clara dele, era a força do Espírito Santo, adentrava o coração das pessoas. Nós estamos aqui no Vale do Paraíba, certo? Aqui do lado, há uns 30 minutos, está Aparecida, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida apareceu, em 1717, é isso mesmo? Aqui era um lugar de ligação para o Rio, São Paulo, Minas Gerais, porque aqui passava a Estrada Real. Então, aqueles que fizeram uma experiência com a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui, foi levando essa devoção. Olha, eu passei lá numa cidade em Guaratinguetá, que tinha uma imagem que as pessoas estão recebendo graça, estão recebendo cura, e assim foi se espalhando naquela época a devoção à Nossa Senhora Aparecida, onde as pessoas iam levando essa devoção. Aqui também, quando a gente olha para a história de São João Batista, era mais ou menos assim. Ele estava em um lugar importante, onde as pessoas passavam por ali, e é claro, quando a gente faz, hoje não, tem as rodovias, mas antigamente quando a pessoa fazia viagens, ela precisava ir perto de um rio, porque ia precisar dar água para os seus animais, não é? Antes não tinha carro, era cavalo, jegue, mula. Então eles andavam perto do rio. E São João Batista estava exatamente em um rio chamado Rio Jordão, onde as pessoas passavam pelo deserto e precisavam passar por perto daquele rio porque tinha água, água doce. E ali ele batizava e anunciava com toda a ousadia. Isso eu quero chamar a atenção para vocês. Ele não era a vozinha fraquinha, não. Eu acho que ele tinha um vozeirão. E quando as pessoas paravam ali, o que está acontecendo ali? Tomavam um susto. Tem um homem ali falando umas coisas que tocou meu coração. E ali iam se espalhando. Por isso que eu digo para você que muitas comunidades nem ouviu falar de Jesus. Quando os apóstolos chegam, falam assim, não, a gente não sabe. Eu acho que foi Paulo que chegou em um lugar e falou assim, não, a gente nunca ouviu falar do Espírito Santo. A gente recebeu o batismo de João. Depois que eles foram anunciar Jesus, falar de Jesus, esse homem que João apontava era Jesus. Ele vai dar um batismo do Espírito Santo, ele que derrama o Espírito Santo. João tinha essa força, porque desde o ventre materno ele recebeu a graça do Espírito Santo. Era um homem que foi preparado e cheio da força do Espírito. Desculpa aí que eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, viu? Por isso, tanto que os nordestinos têm um amor tão grande por São João Batista. Claro que vem da cultura portuguesa, mas ali no Nordeste é muito forte. Não agora essa memória, mas o nascimento. E é tão forte que é feriado no Nordeste, dia 24 de junho. Hoje está se espalhando, né? De uma outra forma, as festas juninas e tal, mas lá é festa por causa de São João Batista, essa solenidade tão importante. São João foi essa voz que clamava no deserto e que hoje nós estamos diante de uma situação. Ele, diante da prisão, está ali e nós ouvimos que era uma festa. E que festa estranha, né? Era o rei que estava fazendo aniversário, era a festa do rei. Era um dia para ele estar feliz, ficou feliz, mas ao mesmo tempo,
a força da palavra, e eu quero voltar um pouquinho, a palavra de João era tão poderosa nesse sentido da graça de Deus, que tocava aquele homem que era pagão. A gente ouviu agora falando, né? Ele gostava de ouvir João, mas ficava embaraçado, porque ele não era nada disso. Ele era pagão, acreditava nos seus deuses. Mas mesmo ele, quando ouvia a palavra de João, algo estremecia dentro de Herodes. E aí ele estava ali pensando de proteger João. E no aniversário, que era para ser uma coisa alegre, né? Todo aniversário precisa acabar, todo mundo feliz. Aquele ali não acaba feliz, porque diz que ele fica triste. O rei fica triste porque vai ter que fazer algo que ele prometeu. Matar João agora, porque foi isso que Herodíades pediu, através da filha. A cabeça de João Batista. Esse homem que, se a gente pudesse estar com ele, a gente ia ver isso sem medo, porque ele sabia o propósito da vida dele, que Deus tinha o chamado. Perdeu literalmente a cabeça, por causa da verdade, por causa de falar a verdade. Nós precisamos ser assim. O Padre Jonas sempre falava para a gente que nós somos a comunidade Canção Nova e nós temos esse papel de falar de Jesus, levar Jesus. Como João Batista, por isso que o pessoal cantou essa música. Anunciar, levar, clamar, e que essa voz possa chegar através dos meios ou no tu a tu, mas a gente não pode parar de falar de Jesus. Se a Canção Nova parar um dia de falar de Jesus, tem alguma coisa errada, viu? Se você ligar a televisão e não ouvir naquele dia a palavra Jesus aqui, seja no momento de oração, tem alguma coisa errada com essa TV, pode falar. Porque aqui nós queremos levar Jesus. Esse Senhor que chamou a cada um de nós, precisa ser anunciado. Como João fez. Apontou, eis o Cordeiro de Deus. A Canção Nova também aponta. Jesus, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Siga Ele, vá atrás dEle, caminhe com Ele, como 2 discípulos de João fez. Saiu e seguiu Jesus. Quem são esses discípulos? A gente sabe. Mas eu sei que tem um monte aqui na minha frente. Como é seu nome? Opa, não ouvi a metade. Vou perguntar, como é o seu nome? Então seja esse discípulo de João que ouve quando aponta, eis o Cordeiro, e vai atrás do Cordeiro. Quer viver com o Cordeiro, quer caminhar com o Cordeiro, quer estar com o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Eita, metade não sabe não. É Jesus, viu? Quem é o Cordeiro? Jesus. Siga esse Senhor, porque é Ele que nós anunciamos com todo amor, como São João Batista. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.